A paz do Papai Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Gratidão, Papai, por mais um dia. Igual nós tínhamos estudado, né, irmão? E Al está nos conduzindo em tudo. Por isso que fala há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para tudo. Então nós vemos que esse é o tempo que nós temos para juntar as pedrinhas que foram espalhadas. A palavra fala há tempo de guerra e há tempo de paz. E nós estamos aí nessa peleja para seguir as recomendações de Al. Porque a palavra fala amar o quê? O teu próximo, como a ti mesmo. E nós estudamos sobre isso, entende, irmão? Eu falo para os irmãos que eu fico assim bem admirado, entende, irmãos? Porque a grandeza de Al é magnífica. Ele nos instrui em tudo, nos conduz. E ele tem uma compaixão enorme com os seus pequeninos. Eu falo para os irmãos, muitas das vezes nós falamos, e Al vem e confirma tudo, as palavras, assim também as obras das nossas mãos. Por isso que quando nós lemos lá em Deuteronômios, bom ler lá, irmãos, aonde que fala, confirma as obras de nossas mãos. Eu falo para os irmãos que a melhor coisa que tem é você ser dominado por Yahweh, conduzido, porque não tem outro caminho a não ser esse caminho que nós estamos seguindo. Não tem outro. Porque você pega a inspiração que Yahweh está nos dando, que Ele está nos conduzindo, e nós estamos sendo obedientes à voz do Espírito. E isso é aquilo, é o ato de amor. Falar, até papagaio fala, te amo. Você ensinar ele fala. Mas é aquela condição, fazer, entende? Fazer acontecer, demonstrar com atitudes. Isso sim é um ato de amor. Igual o papai fala assim que aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Nós estamos aqui, irmão, arduamente. Eu falo para os irmãos, eu estava vindo para cá e o meu coração ficou bem assim mexido, porque eu lembrei desde o começo, irmãos, desde o começo, e eu vim na moto, a lágrima começou a descer, e eu falando com o papai, ô pai, me dá força para mim eu poder auxiliar mais, entende, irmãos? Porque se você for parar para ver o que Al já fez por nós, nós estamos aqui hoje pela compaixão que Ele teve conosco. Então nós temos que fazer de tudo, temos que seguir as recomendações. Nós estudamos aí a luta que foi de São Paulo, que ele tinha constante. Nós temos que lutar, irmão, pelejar mesmo. Lembrando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito maior. E aquela palavra onde que Shaul Paulo, ele deixa lá a recomendação e demonstra o tamanho, o carinho e o amor que ele teve, sinceramente,
pela igreja, pelo povo de Yahweh. Tanto que ele deixou o velho homem para viver em Yahweh e seguir as orientações, as ordens de Yahweh, ser dominado, instruído, capacitado por Yahweh. Nós temos que realmente, irmão, dar valor a essa obra, porque ela é magnífica, maravilhosa. Vamos abrir aqui, ó, Deuteronômios 2:7. 2:7, Deuteronômio 2:7. Porque muitas das vezes nós lembramos, irmão, 3 anos de muita peleja, de muitas vitórias. E é igual eu falo para os irmãos: falar que ama, falar que tem fé, até papagaio, você ensina ele começa a falar. Entende? Mas é aquilo, tem que ter o quê? Tem que ter atitudes. Tem que ter atitude, irmão. E é o que Filadélfia tem. Filadélfia tem obras, tem atitude. Por isso que fala: olha, me mostra a sua fé sem obras. Como que vai mostrar? Que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Nós vemos que aquele que trabalhou a terra arduamente desde tempos antigos, na sua juventude, hoje nós estamos o quê? Colhendo, juntamente com ele, o pai de família. Porque hoje, quando nós lemos a palavra, igual o papai colocou lá, um vídeo sobre um pesquisador, ele quis fazer uma pesquisa apurada das cidades, que é referida em Atos, e ali ele vê que a palavra, ela tem uma verdade incontestável. Entende? Porque essa promessa, hoje o que nós estamos vivenciando, irmão, é a promessa que Yahweh tem reservado desde tempos antigos para os seus pequeninos. Vamos lá, abrir lá, Deuteronômio 2, versículo 7. E para chegar até onde nós estamos hoje, irmão, é com muita perseverança, com muita insistência. Você está bem, irmão Felipe? Bem? Que seja. Eu acho que ainda não é 2:8, irmão. Não é Salmos, não. Não é Salmos. Não, é aqui, ó, Deuteronômio 28. Vamos, 28. Ele é falava menos sobre a comunidade. Aqui, ó, 28:12. Fala aqui, ó. E ao Deuteronômio 28:12 fala: e ao te abrirá o seu bom tesouro para ti, o céu para dar no tempo oportuno a chuva para a tua terra, abençoando todo o trabalho da tua mão, e emprestará a muitas nações. É o que nós estamos vendo aí, essa condição quando você peca,
papai hoje, ele fazendo um local para refugiar, juntamente com seus pequeninos, para refugiar aqueles que não se alimentaram na hora certa, porque a palavra fala: feliz os príncipes que se alimentam na hora certa. Aí fala assim, ó: e ao te colocará como cabeça e não como cauda. Estará sempre por cima e não por baixo, se ouvires o mandamento de teu Yahweh, que hoje te ordeno observar e pôr em prática, sem te desviares para a direita ou para a esquerda, de qualquer uma das palavras que hoje te ordeno, indo seguir outros deuses e servir, porque essa aqui é uma orientação, porque quando você pega Filadélfia, ela vai ser colocada como quê? Como coluna e cabeça, porque quando você pega a estátua, quando você vê a cabeça, ela refere qual? Metal, irmão André, ouro, que é a cabeça, porque está remetendo aqui, ó, as duas eras da igreja, Esmirna e Filadélfia, que representa o que? As duas faces da esposa. Por isso que aqui está falando: e ao te colocará como cabeça e não como cauda. Estará sempre por cima e não por baixo, se ouvires o mandamento de teu Yahweh, que hoje te ordeno. Por isso que quando você pega lá aquela palavra, fala assim, ó: vou enviar um anjo diante de ti, observa. Aonde que está essa palavra? Êxodo 23, 20. Esse é o momento de nós colocar o quê? O irmão Shaul, ele falou a armadura, irmão. A armadura, o capacete, o cinturão, a couraça, a sandália, o escudo, a espada. Porque nós estamos na peleja, irmão. E eles nos identificaram. Mas em 1 João 4, fala assim: ó, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está sendo compartilhado conosco é uma porção bem maior, mesmo que ainda é uma porção pequena, mas em vista do mundo é bem maior. Aí fala aqui, ó, Êxodo 23, 20, fala: eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. E quando nós vemos aqui, faz um link com o quê? Com Filadélfia. Quando nós pegamos lá em Apocalipse 12, fala o quê? Fala que foi preparado um lugar para que ela alimentasse por 1260 dias. Por isso que quando pega aqui, fala assim, ó: e te conduz a um lugar que tenho preparado para ti. Porque aquela condição tem que se alimentar para ser o quê? Elevado. Não tem como ser elevado sem compreender os segredos. Por isso que quando você pega em Cântico e fala: ah, se fosse meu irmão amamentado nos seios de minha mãe. Porque naquele momento nós vemos que é um momento o qual vai se encontrar aqui embaixo, porque falar: se fosse, eu te levaria, que faz um link da mulher sendo apoiada, subindo apoiada no que? No seu amado. Aí vamos voltar aqui, Êxodo. Nós estamos, irmãos,
aprendendo com aquele que trabalha a terra desde tempos antigos. E tem um tempo estabelecido para todas as coisas. E está chegando o tempo das pedrinhas voltar. Por isso que nós temos que colocar o capacete, irmão. Colocar a armadura. Nós não podemos vacilar. Porque o nosso combate é contra o quê? Principados, autoridades, que ficam lançando o quê? Dardos. E nada melhor do que você, vamos falar assim, tá vestido com a armadura de algo. Como que você veste? Na obra. Quando você está trabalhando ali, você está junto com o quê? Com o exército. Sempre lembrando disso. Quando a palavra fala assim, orai sem cessar para não ser pego de surpresa. Quando fala orar, irmão, é que hoje o que nós estamos fazendo? Sempre orando. Nas reuniões. Para ser o quê? Vamos falar assim, ser esclarecido para nós os fatos, para não sair da nossa memória. Porque se você vacilar, irmão, todo esse entendimento se perde. Nós vemos aí aqueles que saíram do nosso meio. Não estou falando dos traidores. Alguns que desviaram, deram atenção para outras coisas. Esse é o momento de ficar concentrado na obra. Aí fala aqui, ó. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Fazendo um link com o lugar que foi preparado por Ial, para que a mulher se alimentasse por 1260 dias. Aí fala assim, ó, respeita a sua presença. Respeita a sua presença. E observa a sua voz. E não lhe seja rebelde. Porque não perdoará a vossa transgressão. Viu? Não perdoará. Viu que ele tem o poder de perdoar? O pai de família. Pai, perdoa. Perdoa. Por quê? Porque transgrediu. Por isso que fala aqui, ó. Porque não perdoará a vossa transgressão. Pois nele está o meu nome, porque ele carrega o nome de Yahweh. E aqui fala, ó, não perdoará, fazendo um link com a oração de Lucas. Perdoa. Pai, perdoa o quê? Os pecados. Por isso que fala aqui, ó, não perdoará a vossa transgressão. Aí nós lembramos daquela passagem de Provérbios que nós lemos muito. Não o que afasta a vara do filho, pois ele não morrerá. Porque é aquela condição, não alimentou na hora certa, mas eles não vão morrer. E hoje nós estamos entendendo essa condição claramente. Porque eles vão falar assim, vão estar aqui, vão ver que ficaram, vai ter que se alimentar. Entende? Vai ter que se alimentar. Vamos abrir essa palavra? Lá em Cântico. Aí eles vão ter que o quê? Correr. Vai ser um tempo de angústia para ele, mas pela condição de não ter dado o quê? Atenção na hora devida, não ter observado a palavra de Yahweh. Então eles vão ter que correr de uma maneira para que ele possa o quê? Alcançar. Aqui, ó, Cântico 7, 8. Aí fala assim, ó. Fala assim, ó, Cântico 8, vamos falar, se fosse meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe,
encontrando-te fora, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Eu te levaria e te introduziria. Eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe. E aonde que é a casa da mãe, irmã Sandra? Não. Isso. Aonde que é a casa da mãe? Não. Irmã Kátia. O templo. Aqui está falando, eu te introduziria na casa de minha mãe. Quem que é a mãe? Filadélfia. Não tem jeito dela ser a casa dela mesmo. A casa é o que? O templo. Viu? Eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe. E tu me ensinaria, dar-te-ia de beber vinho perfumado, meu licor de romance. Aí quando você pega aqui, ó, 8:5. Fala assim: quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Porque já é aquela condição daqueles que se alimentaram na hora certa, conforme Eclesiastes, irmão. Eclesiastes 10:17. Vamos estar abrindo lá. E sempre atento, irmãos, nas recomendações, parar, ouvir o áudio e dar valor a essas palavras, porque são palavras que renovam as nossas forças. Vamos pegar aqui, ó. 10:17. Oi? Eclesiastes 10:17. Página 1083. E aqui fala, ó, Eclesiastes. Nós vamos ler aqui, irmão, vamos estar invocando em nome de Papai Alves. Já chegaram todo mundo? Aí fala assim, ó, Eclesiastes 10:17. Fala assim: feliz o país cujo o rei é filho de nobres, cujos príncipes comem na hora certa, para se refazerem, porque nós estamos aqui hoje o que? Refazendo o exército. Por isso que fala há tempo de atirar a pedra e há tempo do que? Ajuntar a pedra, refazer o templo. Por isso que fala aqui, ó, para se refazerem. E aqui fala príncipe que come na hora certa. Então nós vamos estar invocando e aí nós damos continuidade no estudo em nome de Papai Alcha. Assim seja, irmão. Vamos dar invocar então de Alcha para ele fortalecer os conduzir. Oi, Alcha! Oi, Alcha! Oi, Alcha! Oi, Alcha! Oi, Alcha! Oi, Alcha! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai amado, Papai querido, gratidão, Papai. Somos gratos a Ti pela Tua compaixão conosco. Somos gratos a Ti por nos dar o privilégio, Papai, de ser servos úteis da Tua obra, Papai. Como é bom Te servir, Papai. Não temos palavras. Somos gratos a Ti, pois compreendemos e entendemos, Papai, que esse é o melhor caminho. Não há outro.
além de ti, papai. Sabemos que tu enviou teu filho amado, aquele que carrega o teu nome, papai, o teu herdeiro, para nos conduzir. Estamos aqui, papai. Gratidão pelo dia de hoje, dia produtivo. Venha nos inspirar, venha nos conduzir e nos auxiliar, papai, para fazer conforme a tua vontade, naquele local, aonde que tu nos destes, para fazer o refúgio para aqueles que ficaram, papai. Pois sabemos o teu amor para com os teus filhos. Estamos aqui para ser instrumento na tua mão, ó Yahshua, para que tu possa nos instruir e abençoar as obras de nossas mãos, papai. Revista-nos com teu poder, revista-nos com a tua armadura, papai, para que possamos concluir essa boa obra, conforme a tua vontade, papai. Abençoe cada pedrinha, mais e mais, os que estão aqui presentes e os que estão ouvindo, papai. Gratidão pela vida dos nossos amados irmãos anciões. Gratidão pela vida, papai, do nosso papai amado, mensageiro. Somos gratos a ti, papai. Gratidão. Somos muito gratos a ti. Gratidão por nos proteger hoje de todo mal. Somos gratos a ti, pai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. A paz do papai Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião, dia 8/7/2023. Gratidão, papai, pela palavra, gratidão por tudo que tens feito por nós. Vamos voltar aqui, irmão, em Eclesiastes 10:17. E aqui fala: feliz o país cujo rei é filho de nobre. Filho de nobre. Quando fala nobre, irmã Cláudia, está fazendo um link com o quê? Em Lucas, quando fala nobre aqui. Feliz o país cujo rei é filho de nobre. Fala a passagem. Isso, também fala da semente que caiu em terra fértil. Em terra fértil. E a palavra fala: aqueles que ouvem a palavra com coração nobre e generoso. Mas tem uma palavra específica, quando você pega aqui, ó, filho de nobres. Aí nós vamos lá em Lucas, vamos estar abrindo lá. Lucas 19:12. Isso, Lucas 19. Por quê? Porque nós vemos que esse rei de Eclesiastes 10, ele é filho de nobres. E aqui fala, ó, Lucas 19:12. Vamos pegar aqui, Lucas 19:12. Aí fala aqui, ó.
19:12. Fala assim: como eles ouvissem isso. E Alcha acrescentou. Quando nós vemos aqui Alcha, é aquela condição. Ial. Como eles ouvissem isso, e Alcha acrescentou, porque nós sabemos que aquele que foi madeirado, ele tinha o nome daquele que foi pedido, porque foi pedido o corpo de Isaac, mas um outro cordeiro foi preparado e foi morto no lugar. Por isso que aqui quando você pega, está apontando para aquele que seria o herdeiro, tempo futuro. Aí fala assim, ó, como eles ouvissem isso, e Alcha acrescentou uma parábola, porque estava perto de Alxalã, e eles pensavam que o reino de Ial se manifestaria imediatamente, viu? Porque aquela condição, quando você pega lá os apóstolos perguntando, é agora que vai restaurar a realeza? Por quê? Porque eles queriam, por isso que fala, felizes são os ouvidos e os olhos que estão vendo e ouvindo essas coisas, porque muitos queriam compreender. E aqui fala, e disse então, um homem de nobre, viu, irmã Cláudia? Um homem de nobre, fazendo um link com Eclesiastes. Feliz o país cujo rei é filho de nobres. E disse então, um homem de nobre origem partiu, viu? Ele partiu para uma região longínqua. Aonde que é essa região longínqua, irmã Valdete? Hã? Oi? Fala alto. É, também, é o Ocidente, mas tem que ser mais específica. Irmã Patrícia. Oi? Também, mas os irmãos tem que ser mais específicos. Longínqua. Irmã Agnaldo. Hã? Para a terra. Quando nós pegamos lá em Salmos 18, que nós já fizemos um estudo árduo, ele foi trago para um lugar o quê? Espaçoso. Fazendo um link aqui, ó. E disse então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza. Viu? Para ser investido na realeza e voltar. Viu? Ser investido na realeza e voltar. Aí fala assim, ó. Chamando 10 de seu servo, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, fazei render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer, não queremos que este reine sobre nós. Nós já fizemos um estudo sobre a condição que fala assim, ó, tropa, filha de tropa, reúne-te, pois eles querem ferir o quê? A face do juiz de Israel, com a vara. E nós já fizemos um estudo, porque está apontando para quem? Para Babilônia, que não queria que esse rei reinasse. Nem os cidadãos celestiais e nem a Babilônia. Por isso que quando pega aqui, ó, fala assim, ó. Aqui, ó, fala assim, ó. 19:14. Ora, seus cidadãos o odiavam. A condição daqueles celestiais rebeldes.
E enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Porque quando você pega hoje aí, nós vemos que foi tirado o que? O sacrifício perpétuo, aquele que recebeu toda a honra, foi tirado para ser colocado o quê? O sacrifício o quê? Abominável, conforme, vamos pegar lá, Daniel 8. E a palavra fala: enviaram uma embaixada. Porque aqui é aquela condição. E ele se manteve calado nesse momento. Porque ele fala, quando Ial fala. Aí fala aqui, ó, Daniel 8, você vê que ele ficou calado. Por isso que Emanuel teve êxito. Aqui fala Daniel 8:11, fala assim, vamos pegar aqui, ó, 8:9. Fala assim, ó, de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se, viu, do país do esplendor, porque não queria que aquele rei reinasse, que é filho de nobre. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés. E chegou até se exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército, e sobre o sacrifício ele pôs o que? A iniquidade. Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu, porque a condição daquele que é de origem de nobres, vindo o quê? Para uma terra longínqua, para ser o quê? Investido na realeza e voltar. Por isso que quando você volta aqui em Lucas 19, Lucas 19:14. Viu, irmã Cláudia, que está remetendo à terra? Porque voltar a terra, vai voltar para onde? Para a região celestial. Por isso que fala assim, ora, seus cidadãos, Lucas 19:14, ora, cidadãos daquela cidade o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Viu? Foi tirado o que? O sacrifício perpétuo e foi colocado o que? A iniquidade. E ele teve êxito. E é que fala: e voltar. Por isso que pega aqui, ó, fazer e render até que eu volte. Viu? Porque ele estava depositando a confiança o quê? Em Ial. Por isso que tem um tempo para Filadélfia, por isso que há um tempo para todas as coisas, debaixo do sol. E aqui está falando, ó. Vamos pegar aqui no 19:12. E disse então um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar, viu? E voltar, ser investido na realeza. Aí nós pegamos lá em Yaush, vamos pegar aqui em Yaush, Yaush 52.
Aqui, ó, quando você pega aqui 52:8, fala assim, ó, Yauxa 52:8, Yauxa é Isaías, fala assim, ó, eis que a voz das tuas sentinelas, eis a voz das tuas sentinelas, elas que levanta a voz, juntas lançam grito de alegria, porque com seus próprios olhos vem e ao que volta a Sião, regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ruínas de Ial-Xalã, viu? Ruínas de Ial-Xalã. E aqui está falando, com seus próprios olhos vem Ial, voltando a Sião, porque aquela condição foi se investir na realeza e voltar. Aí vão abrir lá em Apocalipse 12. A irmã falou, lembrei da irmã Adriana. Paz de Alchima. Aqui, ó. Paz de Alchima. Vamos abrir aqui Apocalipse 12. 12:10. Nós vamos voltar para casa em nome de Papai Alcho. Apocalipse 12:10 fala assim: ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Ial, e a autoridade do seu Machia, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Ial. Viu? E aqui a palavra fala: agora realizou a salvação, o poder e a realeza. Viu? O homem de nobre origem, que foi ser investido na realeza e voltar, foi ser investido na realeza e voltar. Por isso que tem aquela palavra que fala assim, ó: eu te tornarei o Altíssimo. Vamos lá, tá em Salmo 89. Abre aí. Nós estamos voltando, irmão, nesses pontos, porque para os irmãos lembrar quem nós somos, da onde viemos. Página 957. E alta restaurando a nossa força a cada dia, irmãos. Até que venha a plenitude sobre o papai. Ali nós vemos que a lua vai brilhar como o sol. E a palavra fala que aqueles que são esclarecidos vão o quê? Resplandecer. E vão compreender mais. Mas os maus ficarão o quê? Sem compreender. Por isso que eles vão bater na porta, aqueles que vão bater na porta, irmão, pelo que
dá a entender, são os rebeldes que saíram do nosso meio. São os rebeldes que saíram do nosso meio, porque fala, abre-nos. Porque você vê que quando Noé fechou a porta, ele ficou o quê? Junto com a sua família, dentro da arca. Até que começou o quê? A cair as primeiras gotas. Aí imagina como que o povo não ficou de fora. Abra-nos. Nos dê pão. Nos dê pão? Não. Está querendo entrar, porque quando você vê nos dê pão, é outra condição. São aqueles que não se alimentaram na hora certa. E eles vão ter pão. Não por ser amigo, mas por conta da insistência. Diferente daqueles que cometeram o quê? Injustiça. Porque fala, ó, bateu na porta para querer o quê? Que abrisse. E ele fala, afasta de mim, vós que cometeste o quê? Injustiça, iniquidades. Entende? Aqui, ó, quando você pega aqui, ó, fala aqui, ó, nós vimos lá o homem que foi o quê? Ser investido na realeza. Aí fala aqui, ó, Salmo 89, 27. É muito sério, irmão, essa obra. Nós estamos na era mais importante, na era em que vai ser o quê? Investido. O rei vai ser investido na realeza. E aqui fala, ó, Salmo 89, 27. Fala assim, ó, ele me invocará. Viu que nós estamos aqui restaurando o invocar? Restaurando. E aqui fala, tu és meu Pai. Ele me invocará, tu és meu Pai, meu Ial e o meu rochedo Salvador. Aí no 28, e eu o tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra. Viu? A condição, aquele que vai invocar, tu és meu Pai, e vai ser o que? Investido na realeza. Por isso que fala aqui, ó, e eu o tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra. E ali você lembra do que? Lucas 19, o homem de nobre origem que foi se investir na realeza e voltar. E quando você pega aqui, ó, ele me invocará, tu és meu Pai. Aí nós lembra o quê? Lembra de Zacarias 13. Vamos abrir lá? Zacarias 13. 1680. Zacarias 1680. 1680. Zacarias 13. Hoje nós entendemos de pedra, o braço. Zacarias 13. Aqui, ó. Aqui, ó, 13. Vamos pegar no 13:7. Vamos pegar aqui, irmãos, mas vamos pegar aqui 13:7 mesmo. Fala assim, ó, espada levanta contra o meu pastor
Quando fala aqui espada, está remetendo o quê, irmã Valdete? Oi? Palavra. Dial. Levanta contra o meu pastor. Quem que é o pastor? Irmã Sandra. Isso. Yalcha Micael, meu pastor. E contra o homem, meu companheiro. E quem que é o homem, irmã Patrícia? Isso. Por isso que fala, e vi um semelhante filho do homem. Hoje nós entendemos a palavra. Por que que aqui não fala filho do homem? Levanta a espada contra o meu pastor e contra o filho do homem. Porque aqui já está remetendo para o pai. Já está apontando para Ial. Por isso que fala aqui, ó, e contra o homem, meu companheiro, que é a alma. Porque o espírito e a alma andavam juntos. Uma representação de quê? Uma representação de Raial e Yalcha, que andavam juntos, inseparáveis, a alma e o espírito. Aí a palavra fala, só a palavra de algo que pode separar a alma do espírito. Vê, irmãos, a palavra de sabedoria de Ial, revelando para os pequeninos. Aí, por isso que vai deixar o povo pasmado. Isso que vai deixar. Não tem outro entendimento, outra palavra. Então, vamos falar assim, igual eles acham que nós estamos fazendo uma revolução revolucionária. Não tem outra palavra tão impactante como a revelação que está sendo dada para Filadélfia. Entendendo que nós estamos tendo que a segunda oportunidade. Aí fala aqui, ó. Espada levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Palavra de Ial dos exércitos. Viu? Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas. E eu voltarei minha mão. Aqui é contra? Não, a favor dos pequeninos. E acontecerá em toda a terra. Viu? Aí nós vemos lá. Vi 144 mil selados de toda a terra. Aí fala aqui, ó. Que dois terços serão exterminados. Quando nós vemos aqui, esses aqui são os originais. E que o outro terço será deixado nele. Que são aqueles que ficaram lá em cima, os benjaminitas, que estão sendo o quê? Subjugados. Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata. Prová-lo-ei como se prova o ouro. Quando você pega aqui, irmão, e que o outro terço será deixado nele, nós vemos que está remetendo também os de lá e também aqueles que vieram com ele. Aí fala assim, ó, farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei, viu? Prová-lo-ei, fazendo um link com as provações de Filadélfia, a perseverança. É o que nós estamos aqui, irmão, constantemente perseverando na palavra de Ial. Prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu, viu? Aquele que vai se tornar o Altíssimo, ele invoca e Ial torna ele o Altíssimo. Vamos voltar lá, ó. Ele invocará o meu nome. Ele invocará o meu nome. Como que ele vai invocar? Aí nós volta lá. Salmo 89.
Salmo 89, 27. 958. O que ele vai falar aqui, irmão? Olha aqui para você ver. Porque a inspiração que Ele nos deu, invocar e falar: Tu és meu Pai. Aí fala aqui, ó: Ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Iau, e o meu rochedo Salvador. E eu o tornarei meu primogênito, o Altíssimo sobre os reis da terra. Viu? Aquele que invocou, ele foi investido na realeza. Tá falando, ó, aquele que invoca vai ser o mesmo que vai ser o quê? O Altíssimo sobre toda a terra. Por isso que fala assim, ó, quando você pega Salmo 91, vou abrir assim, ó. Vamos abrir aí, ó. Salmo 91. Salmos 91. Aqui, ó, vou ler aqui na Bíblia King James. Salmo 91 fala assim, ó. Aqui, vou esperar os irmãos abrir na Bíblia King James. 834, Gabriel. Salmo 91 fala assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da tua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Iau, em quem deposito toda a minha confiança. Viu? Tá falando, felizes são aqueles que habitam. Aqui fala aqueles que vivem na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Apontando para aquele que vai o quê? Se tornar o Altíssimo sobre os reis e sobre toda a nação. Por isso que fala aqui, ó: desfrutará sempre da tua proteção. Fazendo um link com Provérbios 8, fala assim: aqueles que me odeiam amam a morte, mas aqueles que me amam gozam do favor de Iau, da proteção de Iau. Por isso que fala: se tu fosse meu irmão, eu até te levaria, se você tivesse amamentado, mas não se amamentou na hora certa. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Por isso que quando você pega aquela palavra lá, ó, queria que os irmãos abrissem, Salmo 34. E na Daniel 12 também fala, né, irmão? Aquele que protege, quer dizer, está entrando aqui, né? Exatamente, aquele que protege. Exatamente, depositam a sua confiança. Desfruta o quê? Do favor de Iau. Porque nós estamos aqui habitando. Exatamente, porque é aquela condição. Ele carrega o nome. Ele carrega o nome.
Ele veio o quê? Ser investido na realeza. Quando você abre aqui, irmão, essa palavra aqui, ó. É 34, 21. Fala assim, ó. 34, 21 fala assim: os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. O mestre resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Viu? Serão o quê? Absolvidos. Por isso que hoje você entende aquela palavra de Tiago: confessa o seu pecado uns aos outros. Não está falando aqui entre nós, porque Filadélfia ela é irrepreensível, mas está falando para aqueles que ficaram. Fala que não se alimentou de Filadélfia, porque a palavra fala: os esclarecidos resplandecerão. Vamos ver essa palavra? Deixa aqui aberta, irmão, na Bíblia King James, e vamos abrir lá em Daniel. 1578. É aquela palavra também que fala: Pai, pequei contra ti, né? Exatamente. Dos céus. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Porque ele se arrepende. Qual que é a passagem? Daniel 12, 3. Daniel 12, 13. Vamos abrir. Daniel 12. 3. Aí fala aqui, ó. Daniel 12, 3. Vamos pegar aqui, irmão, Daniel 12, 1. Começar e depois nós pulamos para o 3. Fala assim, ó. 12, 1 fala assim, ó. Nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Viu? O grande príncipe que veio que ser investido na realeza e voltar. Nós já fizemos o estudo lá de Alfa 9. Ele será chamado o quê? Conselheiro maravilhoso e ao forte, príncipe da paz. E aqui quando você pega, fala, nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. E nós vemos aqui na Bíblia King James, Salmo 34. Fala assim, aqueles que buscam refúgio serão o quê? Absolvidos. E serão o quê? Resgatados. Por isso que fala, o mestre resgata a vida dos seus servos. Será resgatado. Aí, quando você pula aqui, ó, por 3, Daniel 12, 3, fala assim, os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muito a justiça, viu? A condição de conduzir o povo à justiça, serão como as estrelas por toda a eternidade. Porque a condição para você se enquadrar em 144 mil é o quê? Conduzir o povo à justiça. E nós já aprendemos que justiça é um adjetivo. E aqui fala, ó, e os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Aí aqui fala que, ó, no 4,
Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim, que é o tempo hoje que nós estamos vivendo. Muitos andarão errante e a iniquidade aumentará. E aí tem aquela palavra: os maus ficarão sem compreender. Algum irmão sabe onde está essa palavra? Hã? Aqui, ó. No 10. Daniel 12, 10. Vamos pegar aqui 12, 9. 12, 9. Fala assim, ó. Ele respondeu: vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e lacradas. Fechadas e lacradas. Aí nós lembramos do quê? Provérbios 9, que fala que a chave da sabedoria é o que, irmão Tiago? É o temor. Exatamente, é o temor. Porque o temor faz com que você venha ficar calado. E ali você adquire sabedoria para poder auxiliar, para poder ensinar muitos a justiça. Aí fala assim, ó, ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim, que se levantaria quem? Micael, o grande príncipe, aquele que tem a chave de Davi. Qual que é a chave de Davi, irmão Valdete? Como que ela é chamada? O irmão acabou de falar, entende? E ela está requerendo isso mais de nós. Atenção, irmão. Mas atenção. Hã? O temor, exatamente. Viu? O irmão falou, eu perguntei, o irmão ele falou, temor. Então é aquele que tem a chave de Davi e se levantaria para o quê? Abrir. É o que hoje nós estamos vivenciando, irmão. Aí fala assim, ó, muitos serão purificados. Vamos pegar aqui no 9. E ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Viu? Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Essa palavra vai compreender. Os que são selados vão compreender essa palavra que está sendo dita. Por isso que não podemos forçar nada. Quando você vê aqui, quem que nós lembra? Nós lembra de Esdras. Quando você pega Esdras, vamos pegar lá. Vamos pegar lá. Na King James. Vamos pegar em Esdras. Deixa eu ver aqui. Esdras 8, Nermial 8. Depois disso. Nermial 8. Eu vou ler aqui Nermial 8. Eu vou ler aqui na Bíblia King James. Nermial 8. E quando nós lemos sobre Esdras, irmãos, eu aconselho os irmãos lerem Esdras.
a história, porque ali está apontando para o final dos tempos, o tempo que nós estamos vivendo hoje. É Neemias 8, irmão. Aí fala aqui, ó, Esdras 8:1 fala assim: então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e clamaram Esdras, e clamaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da palavra, aqui é da lei, de marcha, que ao mestre deu a Israel as instruções. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote, viu, no primeiro dia do 7º mês. 7º mês, é mesmo, nós estamos no 7º mês. Aí fala assim: e assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a palavra e apresentou diante de toda a congregação, que era composto de homens e mulheres, criança e todos que podiam entender a leitura, compreender a palavra. Aí fala assim, ó, ele leu a palavra com grande voz de trombeta, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Viu que as crianças têm que compreender, não tem nada de escolinha? A escolinha já é aqui, tem que prestar atenção às criancinhas, porque começa de criança. E ele ensinava com quantos anos, irmã Isabelle, filha da irmã Patrícia? Com 12 anos, exatamente. Você tem quantos aninhos? 10 aninhos? Aí para você ver, já está sabendo, certinho. E ensinava com 12 anos. Porque essa é a palavra que vai dar a condição de vocês viverem junto de Yahweh para sempre. Pois vocês começando de pequeno, pode ter certeza que Yahweh vai se agradar muito de vocês, mais e mais a cada dia. E vocês vão ser filhos honrosos para Yahweh. Não tem outro lugar, outro caminho. Por isso que tem que ser obediente, sentar mesmo aqui e ouvir. Vocês vão ver que vai valer a pena. Está valendo a pena. Naquele grande dia. Viu? E aqui fala, e ele leu a palavra com grande voz, de frente para a praça. E papai trouxe lá que a praça era o local de reunião. Era o local de reunião. E Esdras, quando fala mestre apontando para aquele que viria no final dos tempos. E aqui no 4 fala assim, ó, vou pegar no 3 de novo, irmão. Neemias 8:3 fala assim, ele leu a palavra com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Já tinham idade para compreender, para ser esclarecido e resplandecer.
Neemias 8:4. Esdra, o mestre. Quem que é o mestre, irmã Nicole? Fala alto. Isso, o Espírito é o mestre. Porque está apontando para aquele que que seria investido na realeza e voltar, que estaria também o quê? Trabalhando na reconstrução do quê? Da muralha de Ial-Shalã. Presta atenção aí. O tempo está acabando. Neemias 8:4 fala: Esdra, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião, ao seu lado. E aqui essa palavra foi lida. Papai leu. É igual fala, irmãos. Presta atenção no que o papai fala. Papai leu essa palavra. Falei, opa, eu vou lá. No final da reunião, ele comparou até com o trabalho maravilhoso que o irmão José Luiz fez, que é a mesa e a cadeira. Entende? A palavra fala: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que desprezam papai, irmão, eles não sabem o que estão perdendo. Esdra, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião. Aí, quando você pega no 5, fala assim: então do alto do palanque, Esdra abriu a palavra diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. Viu? A inspiração, que nós estamos sendo inspirados pelo Espírito de algo em tudo, irmão. Se hoje vocês ouvem a voz do Espírito, não endureçai o vosso coração. Irmão, eu falo com os irmãos, aquele lote lá, eu falo com você. Você viu ele hoje, né, irmão? Eu falo com os irmãos, vai ficar muito maravilhoso, irmão. Porque Ial nos inspirou papai no tempo certo. Há um tempo para todas as coisas. E tem que ter um refúgio para os nossos irmãos. Por quê? Nosso trabalho vai ser árduo. Porque nós vamos trabalhar tanto a região celestial, tanto na terra. Mas é um povo grande que vai subir agora? Não. É um povo bem pequeno. E esse povo bem pequeno são os mais atualizados de todo o universo. Então, nós vamos ter que auxiliar lá em cima. No momento que nós estiver lá em cima, eles vão estar refugiados aqui. Nós vamos descer também para auxiliá-los. Porque o mestre ele é o mestre do quê? Do sábado. Que representa o quê? Laodiceia. A palavra fala: olha, qual pai que tem um filho que cai no poço ou um boi, que não vai salvá-lo? Porque questionava porque papai trabalhava no dia de sábado. Entende? Questionava. E papai já trabalhava no dia de sábado para mostrar para nós: olha, pode trabalhar no dia de sábado, que vocês vão estar
me agradando. Eu vou estar lá na luz, inacessível, contemplando tudo. Entende, irmão? Então, é aquela condição. Hoje tem o refúgio, porque para aqueles que ficarem crescendo em graça e conhecimento, para eles crescer, para ser entregue no tempo, para que possa ser aberto o quê? A janela, as portas, para que haja o quê? Haja pão, porque até então vai subir o quê? Um povo pequeno, e vai ter que auxiliar o céu. Tem muito trabalho, irmão. Por isso que não pode ser preguiçoso. Tremendo que todo sábado a gente está lá trabalhando. É mesmo. E nós estamos lá trabalhando sábado. E o papai vai lá. Exatamente. Exatamente, irmão. Exatamente. Nós fala, mas aí nós nem lembra. É mesmo. Nós estamos lá no sábado trabalhando. Praial. Está se agradando, irmãos. Está se agradando. Gratidão, papai. Então eu falo para os irmãos, fique feliz, irmão, quando Ial colocar algo na tua mão, te chamar para você trabalhar na obra. Olhe e fala assim: eu sou muito grato a Ial para ele me chamar para trabalhar para ele. Você vê o clamor lá de Alcha 63:18, onde que ele fala assim: somos um povo sobre o qual há muito tempo tu não exerce o quê? O domínio. Não nos domina, porque nós ficamos muito tempo sem ser conduzido por Ial. Muito tempo, irmão. Mas ele estava atento, porque ele queria ver o que tinha dentro de nós. Queria ver aquela condição que o irmão trouxe de Ezequiel. O deixou para ver o que havia no seu íntimo. Entende? E aqui fala, irmão. Nossa. Fala aqui, ó. Neemiel 8:5. Fala assim: então do alto do palanque Esdras abriu a palavra diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, apontando para o quê? Vamos lá, Apocalipse. Abriu o quê? O livro. Abriu o livro. Aí nós abrimos lá em Apocalipse. Apocalipse 5. 147. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 5. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sobre a terra era capaz de abrir, nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado de abrir, nem de ler o livro. Um dos anciões, porém, consolou-me: não chora, eis que o leão da tribo de Alta, o rebento de Davi, venceu, para poder abrir abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciões, viu um cordeiro de pé, como que imolado. Viu? Como que
imolado. E nós já aprendemos essa condição aqui como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, porque esse aqui só é aquele que carrega o sangue. É aquele que carrega o sangue, o manto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Yahweh, enviado por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma citara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Viu? Que aí nós lembra lá, ele se apresentando, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado por teu sangue, resgataste para Ial e homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Ial uma realeza de sacerdote. Eles reinarão sobre a terra. E aqui nós já sabemos que a condição está remetendo tanto da arca, da aliança, e também está remetendo ao ancião. Porque nós vemos aquele que carrega o sangue de Ial. Por isso que quando nós pegamos aqui, porque nós lembramos do quê? Nós lembramos das 2 rolinhas. Uma era morta. E a outra era o quê? Banhada no sangue da que foi imolada. E ela ficava como que imolada. E ela era solta o quê? No campo. Por isso que nós pegamos Apocalipse 19, nós vemos aquele que tem o quê? O manto embebido de sangue, carregando o nome de Ial para purificar o quê? Toda a terra, de toda imundície. Aí, quando você hoje vê Esdras, quando você volta aqui, ó, Esdras abrindo o livro, fala assim, ó. Nós já vamos estar finalizando, irmãos. Esdras 8. Por isso que a palavra fala, corra em conhecer a Ial, até que todo chegue o que? O pleno conhecimento de quem é o filho do homem, o herdeiro. Irmão, nós estamos tendo o privilégio, nós estamos tendo a oportunidade de ouro. Ial, ele sempre foi assim, sempre usou um povo pequeno. Ial é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Por isso que quando você pega Gideão, foi levantado um povo pequeno. Sempre foi um povo pequeno e desprezado. Você pega Raial. Para quem não sabe quem é Raial, é Elias. Você pega sempre desprezado. Eliseu e Alxa, sempre desprezado, irmão. No final dos tempos, também não seria diferente. E Ial só está requerendo de nós o quê? Esforço para crescer em graça e conhecimento. Está falando assim, come. Se você crescer em graça, entendimento, entender quem que é o filho do homem, você vai ser perseverante, irmão. Porque você vai entender que o descanso é bom. O descanso é bom. Porque vamos subir apoiado. Por isso que fala lá, ó. Vocês vão encontrar o homem carregando o quê? Uma bilha de água. Seguiu. E ele vai o quê? Te levar o andar superior. Aí fala aqui, ó. Neemias 8. 8:5. Viu a inspiração que Ial nos deu de colocar o papai, fazer, o irmão Isalino faz lá o assento,
para o papai, fala assim, ó, então do alto do palanque, Esdras abriu diante de todo o povo, todos podiam vê-lo perfeitamente, e assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé, em sinal de reverência. Por isso que quando você pega lá Apocalipse 14, vamos abrir lá, marca aí de pé, e ficaram de pé. Aí vamos abrir lá Apocalipse 14. 2156. Apocalipse 14, 1, irmão. Apocalipse 14, 1. Fala assim, ó. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144.000, que trazia escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai, porque ele carrega o nome de seu pai. Nós aprendemos sobre isso. Vai ser lá em cima. Viu por que você tem que escutar sua mãe? Estudar? Você também? Isso aqui vai ser lá em cima. Apocalipse 14, lá em cima. Você quer contemplar isso? Vocês querem ver? Então, continua seguindo os passos de suas mães. Aí fala assim, ó. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante ao fragor de água, e ao ribombo de um forte trovão. A voz que ouvi era como o som de harpista, tocando suas harpas. Cantava um cântico novo, diante do trono, dos quatro viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000, que foram resgatados, servos, aqueles que depositam a confiança no Altíssimo serão o quê? Resgatados, conforme o quê? Salmo 34, 22, o mestre resgata a vida dos seus servos, todos que buscarem refúgio serão absolvidos. Aí, volta aí, ó. Apocalipse 14, 3, fala assim, ó, cantava um cântico novo diante do trono e dos quatro viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000, que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Quando fala mulheres, está remetendo o que, irmão Tiago? Oi? Vamos falar assim, o sistema babilônico e suas filhas. Por isso que fala tal mãe, tal filha. Isso está lá em Ezequiel 16. Mais ou menos aí. Aí fala assim, ó, estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. São o quê? Aqueles que subiram apoiado no amado. Estes foram resgatados dentre os homens. Quando fala homens, dentre o que? Os descendentes de Adão. Porque aqui tem homens e mulheres, servos e servas. Como primícia para Iau e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira, são íntegros. Viu? Eles estavam de pé. Eles estavam de pé. Aí quando você pega aqui, ó, aí você volta lá, Neemias 8.
Por isso que agora, irmão, nós temos que colocar a armadura, ficar muito atento. Agora não é tempo de você ficar perdendo. É igual o irmão Chau falou. Aquele que perder a vida vai achá-la. Calma, irmão. Seus familiares vão vir para você. Mas se você tentar manter a sua vida, você vai perder a sua e a deles. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la. A palavra fala em Lucas: aquele que perder a vida por amor de mim, achá-la. Porque é muito sério, irmão. Isso tudo que nós estamos vivendo, muito, mas muito sério. E Esdras, você vê que é uma representação clara, apontando para o papai. Antes de nós ler, deixa aí Neemias 8 aberto. Abre aqui, ó. Abre aqui em Esdras. Agora nós vamos lá no Esdras. Vamos lá, Esdras 9. Esdras 9. Antes de Neemias. Isso, Esdras 9. Para os irmãos verem como que é sério as coisas. Quando o papai fala, irmão, é para ter o total temor. Porque ele está pleno do temor a Yahweh. E a palavra fala assim, ó, que o temor é a santificação. Está lá em Coríntios 7, se eu não me engano. Aí fala aqui em Esdras, presta atenção. Irmão, aqui ó. Estou lendo a Bíblia King James. Esse é o momento de colocar o capacete, colocar o quê? A couraça e também o cinturão. Aqui ó, Esdras 9:1, fala assim ó: passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães, os príncipes e os capitães do povo vieram falar comigo dizendo, isso aqui é Esdras falando, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus, hititas, fariseus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e nelas depositaram semente sagrada. Isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes, oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essas infidelidades e transgressão. Assim que eu ouvi este relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, rasguei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor todos que amavam e temiam a palavra de Israel, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício, ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e com a túnica e o manto rasgado em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Iau, o mestre, meu Iau, e orei: ó meu Iau, estou por demais aterrado, indignado
e envergonhado para erguer o meu rosto em tua direção, meu Ial, porquanto os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e as nossas culpas sobre até os céus. Porque aqui está remetendo àqueles que tiveram o contato com o paganismo. Por isso que quando você pega lá, fala assim, ó, saia dela, ó povo meu, para que não seja o quê? Cúmplices. E nós sabemos que a palavra ela tem um sentido espiritual e um sentido também o quê? Vamos falar assim, carnal. Porque corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Aí quando você pega aqui, ó, quando você vai aqui 10:1 fala assim, ó, fala assim, ó, o texto está, as alianças pagãs são desfeitas. Aí fala assim, enquanto Esdras orava, confessando, intercedendo pelo povo, prostrando-se diante da casa de Ial, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele, e eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com o nosso Ial, quando celebramos aliança e matrimônios com mulheres estrangeiras, dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Ial, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu mestre, e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Ial, que tudo seja feito em conformidade com que a palavra nos orienta. Levanta-te, pois a ti compete agir, contudo estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. E assim que ouviu estas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou o chefe dos sacerdotes e dos levitas e todos israelitas a jurar que faria com que acabava de ser declarado, e eles juraram. Esdras retirou diante da casa de Ial e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eleazar. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porquanto chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. E ali é aquela condição. Hoje, a nossa visão, o nosso entendimento, nós não conseguimos compreender aqueles que foram exilados. Entende? E aqui está falando aqueles que Esdras teve o conhecimento, que eles estavam se unidos com o paganismo. Por isso que quando pega lá Apocalipse fala: saia dela, povo meu. E ali o povo, irmão, começou a mandar embora tudo que não pertencia a Ial. Viu? Como que as coisas é sério? E você viu como que Esdras era temente, por isso que ele teve o privilégio de ser, vamos falar assim, mencionado para apontar para aquele que viria no final dos tempos. E você vê que ainda fala Esdras, o mestre. E ele era o que? Temente. Por isso que quando o papai fala que não pode ter o contato com um povo pagão, irmão, nós estamos aqui para restaurar as veredas antigas, tanto homem como mulheres, porque nós estamos aqui, irmão, como um povo de Ial. Por isso que fala Adão e Eva. Adão e Eva, porque começa deles.
e vai se expandir. E aqui está falando que não podia o quê? Ter o contato, e eles foram o quê? Obedientes a Yahweh, e começaram o quê? A mandar embora as mulheres pagãs, os familiares pagãos. Porque isso é amar Yahweh acima de tudo. Aqui está fazendo uma referência com Apocalipse 18, que fala: saia dela, povo meu. Mas aqui também é para nos alertar que nós devemos o quê? Amar Yahweh acima de todas as coisas. Amar Yahweh acima de todas as coisas. Assim seja, irmão. Aí, vamos só finalizar aqui, ó, em Nehemiah. Nehemiah, aonde que nós estávamos? 8. Nehemiah 8. 10. Aqui, ó. Aqui, ó. Nehemiah 8:5. Então, do alto do palanque, ninguém acende o quê? Um candelabro e põe debaixo da cama. Mas põe no quê? No lugar elevado, alto. Papai tá cedo, tem que ficar alto. Por isso que tem a mesa, por isso que tem a cadeira, porque tá pleno do temor a Yahweh. É a lua. Em seguida, Esdras louvou a Yahweh. Não, é aqui, ó. Nehemiah 8:5. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a palavra diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé, em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yahweh, o grande Yahweh. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: assim seja, assim seja, assim seja verdade. Porque quando você pega a carta de Laodiceia, o que que fala? Aquele que diz assim seja. Aquele que diz assim seja. Então eles adoraram a Yahweh, o mestre, prostrados com as faces encostadas no chão. Porque aquela condição, quando é tirado o quê? A coroa. Entende, irmão? E isso, irmão, quando Yahweh mostra várias vezes, é porque ele tem pressa para realizar aquilo que ele prometeu. E nós estamos vendo claramente. Assim seja, irmão. Feita a vontade de papai Yahweh. Gratidão, papai. Em nome de Yahweh por essa palavra. Nós vamos estar finalizando. Lembrando que amanhã é o dia do mestre. Não falte. Não falte. Vamos dar gratidão, papai, irmãos. Para estar finalizando, em nome de papai Yahweh. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Assim seja.